E aí, meu amigo tricolor, e aí, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o Brasil, de todo o planeta. Muito legal poder falar com vocês de novo a respeito das coisas do nosso querido São Paulo Futebol Clube. No ar, mais uma vez, São Paulo Raiz na área. Canal do YouTube que os amigos estão compartilhando, que os amigos estão se inscrevendo, que os amigos estão participando. Meu muito obrigado, né? Por toda essa acolhida aí, né? Por toda essa cortesia de vocês, por toda essa amizade também. A gente fica muito feliz, fica muito satisfeito com a repercussão do canal, né? Postamos aí num vídeo anterior um pouquinho de grandes encontros de São Paulo e Flamengo. Quem puder lá dar uma olhadinha também no vídeo. Espero que goste, coloque lá na observação, coloque lá no comentário aquele que foi o grande jogo para você entre as equipes que se enfrentam nesse sábado. São Paulo e Flamengo, baita clássico, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, com certeza. Mas, pois bem, eu vim aqui falar do Diniz. O que eu vim aqui agora é falar do Diniz, saber como é que vocês estão, como é que está a expectativa de vocês, né? Deixei passar um pouquinho o turbilhão, passar o furacão passar, para a gente poder tentar botar a cabeça mais no lugar, né? Tentar abordar alguns aspectos referentes à contratação de Fernando Diniz, né? O pessoal estava pedindo o Abílio, nós recebemos o Fernando. É isso daí. Na história do São Paulo é isso daí. O Fernando Diniz que agora passa a fazer parte aí do seleto grupo de técnicos, grandes técnicos inclusive, né? Que defenderam as cores do São Paulo Futebol Clube. O Diniz que está praticamente chegando agora, né, num time com uma expressão maior, diz ele na coletiva que é o grande sonho da vida dele, que está sendo realizado. A gente fica feliz, fica apreensivo, mas fica feliz. Chegou o Fernando Diniz, o técnico raiz. Rapaz do céu, vou arrumar uma rima dessa agora vai, né? 45 anos, mineiro de Patos de Minas. Grande Fernando Diniz que traz junto com ele o nosso querido Márcio Araújo, o pessoal da velha guarda aí, o pessoal do tempo dos menudos do Cilinho vai lembrar do Márcio Araújo, aquele volante que o Cilinho não tirava nem a pau e que jogava muito bem no São Paulo, por sinal, né? Márcio Araújo que deixou o rei de Roma Falcão no banco. Meu Deus do céu. Márcio Araújo que acabou campeão paulista em 85, naquele time do grande Sidney, do Silas, do Miller, do Careca, do Pita, meu Deus do céu, que time legal, Oscar Dario Pereira, Gilmar Rinaldi no gol, Zé Teodoro na lateral, enfim, né? O Márcio Araújo é o auxiliar técnico do Fernando Diniz, um cara experiente, um cara que conhece o São Paulo, né? Eu acho que é um elo interessante o Márcio Araújo voltar para o São Paulo depois de tanto tempo, para poder trabalhar onde ele foi formado, onde ele conhece muito bem a base, tá certo? Pois bem, é o treinador que eu traria nesse momento? Não, não é o treinador que eu traria nesse momento. É o treinador que tem a atitude que o São Paulo precisa? Sim, é o treinador que tem essa atitude. Olha que interessante essa coisa. Então, de repente, né, diante dos acasos da vida, diante das histórias do futebol, o cara chega e consegue fazer alguma coisa de especial e diferente no São Paulo. Algo que a gente não tem visto nesses últimos tempos, infelizmente. Eu costumo dizer o seguinte, os técnicos que vieram, né, para o São Paulo nesses últimos tempos, a exceção, é claro, do nosso querido e gigante Muricy Ramalho, né, o único técnico que tem 3 títulos seguidos com uma mesma equipe, todos eram mingau de aveia morno, velho. Mingau de aveia morno, na verdade, né? Técnicos que você chegava a um determinado momento, o time nem caía de rendimento e nem crescia de rendimento, ou seja, ficava naquela linha mediana que não atende às necessidades, os interesses e o DNA do São Paulo. O São Paulo que sempre foi protagonista, o São Paulo sempre foi dono da bola quando jogava, né? O São Paulo que ditava o ritmo da partida. Isso daí é histórico na vida do São Paulo. O São Paulo que é o time que tem mais vitórias em campeonatos brasileiros de todos. Ou seja, o São Paulo sempre ditava a maneira como jogava, né? Eu me lembro que a gente costumava ir para o Morumbi não preocupado em perder ou empatar o jogo. A certeza era da vitória. A dúvida era de quanto vai ser esse jogo, muitos de vocês devem se lembrar. O que o São Paulo está tentando fazer com todos os tropeções,
com toda a incompetência, com todos os problemas que tem vivido, com os vexames que tem apresentado nesses últimos tempos, o que o São Paulo está tentando fazer de alguma maneira é retomar esse DNA, retomar esse caminho de protagonismo. De repente o São Paulo percebeu que com os treinadores que nós temos por aí, a coisa não ia sair, né? Ser muito diferente do que o esquema Cuca-Cuquinha que a gente estava vendo nesses últimos tempos. E o São Paulo resolveu inovar. O São Paulo resolveu chutar a jaca, meu amigo. São Paulo resolveu de alguma forma mudar radicalmente essa postura. O São Paulo que a gente tem pedido um choque, né? Um choque de realidade para ver se a coisa acorda e de repente ela ande num bom caminho, né? Ela consiga de alguma maneira ser bem diferente daquilo que vem acontecendo. Rony, mas o problema não é técnico no São Paulo, o problema é de administração, o problema é de presidência, o problema é de direção de futebol. A gente sabe, amigos, nós sabemos de todos os problemas que o São Paulo tem. Isso não pode de forma nenhuma nos fazer abandonar o campo, abandonar as conquistas com todas as dificuldades que elas se desenham. Não, eu não sou um cara que tem ilusão barata, eu não sou um cara que tem esperança barata, né? Esses últimos anos de São Paulo Futebol Clube têm mostrado muito pra gente o que é a paulada, o que é a dificuldade, o que é a tristeza, né? E assim a gente vai escolando de alguma maneira que a gente fique extremamente realista. E por ficar extremamente realista, a gente começa algumas abordagens, né, para poder discutir com vocês, para vocês poderem colocar nos comentários também. É muito importante a opinião de vocês e eu tenho procurado responder os comentários de todos, participar com vocês intensamente, né, dessa coisa chamada São Paulo Futebol Clube que tanto nos bate no coração, não é? Então assim, o que acabou acontecendo da noite para o dia? Foi verificada de alguma maneira a situação atual, né? Então assim, existe uma situação de dificuldades para o São Paulo Futebol Clube e dificuldades no mercado de você arrumar treinadores competentes. Tem treinadores dos sonhos aí de todo mundo, tem vários treinadores. Porém, a gente sabe que muitos deles, no momento, é até utopia. É muito difícil que larguem os seus trabalhos e venham trabalhar no São Paulo. Pois bem, isso se chama quais as opções que nós temos. É muito importante também que a gente coloque sobre a mesa, né, uma situação que o São Paulo está vivendo. Veja bem, teve gente falando assim para mim, Rony, deixa o Mancini até o final do ano e a gente vê o que vai fazer em 2020. Rapaz, nós estamos falando de 17 partidas. 17 partidas. A vida financeira do São Paulo depende muito dessas 17 partidas. Porque se o São Paulo ficar fora novamente da Libertadores, o São Paulo não tem receita o ano que vem, o São Paulo não tem renda o ano que vem, o São Paulo não tem televisão o ano que vem, tudo relativo a Libertadores. E a gente sabe que um estádio lotado hoje, quantos milhões não traz para a entidade? Que a televisão participa, né? Que os patrocinadores chegam, enfim, a gente não pode ficar de fora como tem ficado desses torneios. Então assim, é muito importante que essas 17 partidas sejam tratadas com extrema seriedade, com muita seriedade, né? Então a gente tem que imaginar, não, deixa até o final do ano o Mancini. Não, não é assim. O São Paulo precisa ganhar amanhã. O São Paulo precisa ganhar o próximo jogo, né? Não importa com quem seja, não importa as dificuldades que existam. Então assim, o São Paulo precisa ganhar. Não adianta a gente imaginar, o ano está perdido. Não, também não é assim que funciona. E talvez essas coisas tenham influenciado o Raí a tomar uma decisão rápida. Errada ou certa, o tempo vai dizer. Mas tinha que ter tomado uma decisão. Eu fui muito claro isso nos últimos vídeos que eu coloquei. Primeiro, Cuca, tchau, pede o boné e vai embora. Foi justamente o que acabou acontecendo, o Cuca não tinha mais ambiente. Segunda questão, o São Paulo precisa de um técnico urgente. O São Paulo precisa virar a página rápido. O São Paulo precisa decidir isso rápido. Não adianta empurrar com a barriga pela frente. Se faltassem 4 ou 5 jogos, eu nem vou discutir isso. Mas falta um segundo turno inteiro ainda para o São Paulo. Portanto, é muito importante que essa decisão ela tinha que ser tomada. E aí vai se buscar as opções no mercado, como eu falei, né?
E amigo, quando você vai pro mercado, vê disponibilidade, meu Deus do céu, você volta para casa chorando, velho. Porque a coisa tá feia no futebol brasileiro. Os treinadores brasileiros reclamam, né? Ah, não, os estrangeiros não é isso tudo, são midiáticos, tá. Só que o treinador brasileiro não se atualizou. E ao não se atualizar, ele ficou para trás, né? Hoje lideram o campeonato praticamente 2 técnicos estrangeiros que estão lá na ponta, o Sampaoli e o nosso querido Jesus, né? Independente. Aí você fala, mas o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo montou um grande time, é verdade, mas e o Santos, né? Então assim, é muito importante a gente ter essa consciência. E para trazer um cara de fora agora, demoraria uma coisa que o São Paulo não tem tempo nessa reta final de temporada, tá certo? Então, essa decisão foi muito importante. O São Paulo foi buscar a novidade. O São Paulo foi na coisa mais complicada. O São Paulo foi na coisa mais radical. O São Paulo foi na coisa mais difícil. Repito, o tal do mingau de aveia morno, meu amigo, já não atende os anseios e as necessidades da coletividade são paulina. Não atendem mais. Não atendem mais. Nós tivemos esse tempo todo técnicos com a mentalidade mediana, né? Com a mentalidade menor do que a capacidade do São Paulo. Eu não vou falar diretiva, eu não vou falar do presidente, eu não vou falar do diretor, eu não vou falar isso daí. Eu vou falar da capacidade gigante do São Paulo, da capacidade histórica. É isso que eu vou falar. Do tamanho que tem o São Paulo Futebol Clube. Estavam muito aquém. Rony, mas o Diniz tem condição de chegar e assumir o São Paulo? Tem. Chegou, vai assumir, dê um treino nessa sexta-feira e vai para o jogo no Maracanã. Para vocês terem uma ideia de como a coisa necessita. A gente que pede tanta atitude, né? Agora a gente está, de alguma maneira, tendo essa atitude. Amigos, não é hora agora da gente falar vai dar certo ou não vai dar certo. A hora agora é de aplaudir. A hora agora é de incentivar. A hora agora é de torcer. Lá na frente, um pouquinho mais na frente, nós vamos saber se essa decisão foi errada ou se essa decisão foi certa. É assim que funciona o futebol, né? Feliz ou infelizmente, né? Uma coisa que foi muito importante ter acontecido também é com relação ao aval, entre aspas, dos jogadores. Diz a história, né, que os principais jogadores do elenco, o Volpi, o Dani Alves, o Hernanes, o Pablo, né, enfim, alguns jogadores ali se reuniram e falaram a respeito do Fernando Diniz, que entendiam que era um cara adequado. Eu tinha um receio apenas, eu vou dizer a verdade para vocês, porque para trazer, por exemplo, nesse momento, eu já pedi o Abel há 2 anos, para trazer nesse momento o Abel, para trazer nesse momento o Luxemburgo, para trazer nesse momento os treinadores mais dos mesmos, eu não vejo vantagem nenhuma do São Paulo sair da situação que está. Então assim, a medida tinha que ser radical. Não dava mais para tratar a pneumonia com melhoral infantil, gente. São Paulo teve que tomar uma decisão radical. Repito, se ela é acertada ou não, nós não vamos saber agora. Nós vamos saber daqui a pouco, daqui a um tempo. E não é muito tempo. Na própria coletiva de hoje, o Diniz foi muito claro. São Paulo não tem tempo. A gente não tem tempo. Eu gostaria de ter tempo, mas eu não tenho tempo, né? A paciência, porque cada técnico que assume, ele traz tudo que o outro técnico não conseguiu fazer. Ele traz tudo que os outros elencos não conseguiram produzir. Os resultados que não vieram, acumula para ele. É como se fosse um saldo negativo de alguém que cai na tua conta para você pagar. É mais ou menos isso. Você recebe um boletão. O técnico atual, o Diniz, ele recebeu um boleto com dívidas de Dorival Júnior, com dívidas do Cuca, com dívidas do Doriva, com dívidas de Adilson Batista. Meu Deus, quem lembra do Adilson Batista? Todas as despesas que esses caras tiveram, tudo que esses caras deixaram de fazer, de pagar, cai na mão do técnico atual. É assim que funciona. Não adianta a gente falar em ideal, não, mas o cara tinha que ser contratado no começo do ano, fazer uma pré-temporada, arrumar, blá, blá, blá. O futebol brasileiro não funciona assim. Se eu acho isso legal, mas é lógico que eu acho. Se eu queria isso, mas é lógico que eu queria. Mas não é a nossa realidade. Infelizmente, a nossa realidade é essa que nós estamos vendo. Pois bem, a minha preocupação, que era a questão dos jogadores, Fernando Diniz vai mandar o cara fazer isso,
o cara vai ficar nervoso, não vai querer porque ele é estrela, bababá. Eu acho que diminuiu bastante quando a gente sabe que os jogadores acabaram fazendo esse elo aí, esse laço aí, até porque vão ser cobrados, hein? Não é porque a gente pedia a saída do Cuca que a gente isentava os jogadores da responsabilidade, nada disso, nada disso. E do Leco e do Raí eu não vou nem falar agora, depois eu falo. Mas os jogadores têm responsabilidade, muita responsabilidade pelo pouco que eles estão fazendo, né? Então assim, a partir do momento que chega um técnico, e não é um técnico mingau de aveia morno, é um técnico que ou arrebenta com tudo ou explode com tudo, meu amigo. Não tem meio termo pro Fernando Diniz. Fernando Diniz chuta a porta. E aí, amigo, a gente não tá pedindo um cara com personalidade, né? Ah, Rony, mas ele não ganhou nada. E os outros que ganharam e foram treinadores do São Paulo, que não ganharam nada no São Paulo? Então, assim, não dá para ter uma medida exata do sucesso numa situação como essa. O que eu achei muito legal foi a atitude. A atitude. Ele chega, ele treina e ele vai pro jogo. Isso em 48 horas. Eu gosto disso. Disso eu gosto. E o São Paulo necessita, acima de tudo, de atitudes como essa, né? Até porque, gente, aquilo que a gente costuma fazer, eu costumo falar, o que a gente tem a perder mais? O que nós temos a perder? Ah, o São Paulo agora vai para a Série B. Que é isso, gente? Não vamos exagerar. São Paulo não vai para a Série B, né? Por diversos fatores que eu não vou ficar nem relatando aqui também. São Paulo não vai para a Série B, né? Mas o São Paulo precisava desse choque. E eu acho muito importante a gente ter esse tipo de situação muito bem clara e muito bem apontada. É isso que nós temos hoje, tá certo? O nosso amigo Diniz chegou e vai receber, obviamente, o apoio de toda a coletividade, gostem do Diniz ou não gostem do Diniz. Por quê? Porque o Diniz dando certo no São Paulo, é o São Paulo que dá certo. E como a gente, o que mais quer nesse momento é que o São Paulo acerte o passo, Diniz, seja bem-vindo ao maior clube do Brasil. Seja bem-vindo a um dos maiores do planeta e que você tenha muito sucesso a começar nesse sábado, ganhando de 2-0 do Flamengo lá no Maracanã. Meu Deus do céu, aguenta a gente se acontecer um negócio desse. Fernando Diniz, seja bem-vindo. O São Paulo Raiz te apoia e sei que muitos torcedores tricolores nesse momento vão te apoiar. Eu que já talvez nem fosse assistir a partida contra o Flamengo, se o Cuca fosse o treinador, eu não tenho dúvida agora de assistir essa partida com muita fé, afinal nós somos o Clube da Fé, e esperança que nós vamos ter resultado. Legal, gente? Vamos em frente, São Paulo Raiz na área, São Paulo Raiz no YouTube, sãopauloraiz.rony no Instagram. Participa lá, chega lá, deixa lá o seu recado, deixa aqui também o seu recado, o seu comentário a respeito da chegada do grande Fernando Diniz. Tá certo, gente? Vamos em frente. O Clube da Fé há de voltar a ser tão gigante como já foi em outros momentos, né? A gente tem muita confiança nisso e acredita que nós vamos retomar um caminho de vitórias. O meu muito obrigado e avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, pessoal.